o perfil da sua empresa nas redes sociais? Você tem várias redes sociais e atende por todas elas? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre contatos, meios de contatos. Não é não, Mar? Isso mesmo. Eu sou a Camila Rangel. Eu sou a Marina Dias. E hoje a gente vai falar e explicar um pouquinho mais como isso funciona, o que seria legal para o seu tipo de negócio, o que não é legal e por que você tem que prestar atenção, que às vezes você está perdendo cliente por conta disso. Sim, com certeza. Então vamos lá, como que é um perfil perfeito? Primeiro, perfeito a gente sabe que não existe. Você, com o tempo, vai adaptando o seu público também e o que for a sua marca, né? Com o tempo, a sua marca vai, às vezes, tendo alterações, então você vai adaptando ali o possível o seu perfil. Mas é sempre bom você manter um padrão do seu perfil, né? Não é mesmo? Porque, afinal de contas, se você tem mais de uma rede, você vai ter... provavelmente você vai tentar atingir públicos diferentes em redes sociais diferentes, né? Então, o mais próximo possível para manter a clareza do que é a sua empresa, o que você oferece na sua empresa, ela tem que ser semelhante, né? Então, manter um padrão inicialmente eu acho que é a parte mais importante, o que é mais difícil do que muita gente pensa, né? Do que muita coisa que a gente vê de empresa por aí. Então, inicialmente, um padrão é o mais importante. E no perfil, a gente fala que o perfil ele vai ser tudo que o cliente vai encontrar ali, ele vai prestar atenção, vai querer desejar aquele produto ou aquele serviço por conta do seu perfil. Sim. Então, o seu perfil ele tem que ser bonito, coeso com o que você vai estar divulgando, no que você vai... Tem que ser algo voltado para o seu tipo de área, de serviço, produto, tem que estar ali tudo bem explicadinho, entendeu? O cliente não pode ficar confuso, né? Na hora que ele vai olhar ali, tipo, isso aqui é o quê? Isso aqui é uma empresa de computador, eles vendem computador, eles vendem peça de computador, eles vendem mouse só, sabe? É uma empresa de headset. Eu não entendi o que é isso. E por onde eu consigo contato? Onde eles estão localizados, sabe? Não tem isso. E aí, como é que faz? Exatamente. O ideal, então, é você ter uma comunicação clara. O que seria essa comunicação clara? Você precisa das informações estarem claras, que elas sejam simples de entender. Então, não pode ser nada muito complexo. Tem que ser algo que a pessoa bata o olho e ela entenda. Então, se você tem uma loja de eletrônicos, você tem que colocar o que vende nessa loja. Então, vou dar um exemplo. Camila Eletrônicos. Peças de computador e afins. Então, você sabe que é tudo voltado para coisas de computador, por exemplo. Você não precisa, às vezes, listar ali na bio, né, necessariamente, porque até por conta da quantidade de caracteres e tal, mas você sabe que é coisas relacionadas ao computador. Então, você tem que sempre deixar claro esse tipo de informação. Outra coisa, por exemplo, para ficar visualmente bonito, como a Ká falou, é você ter uma padronização nas artes. Então, é óbvio que, né, a sua empresa pode ter mais de um tipo de paleta de cor, ou às vezes é uma coisa, um evento específico que é mais festivo, ou enfim, se você quiser mudar a cor um pouco para brincar, tudo bem. Mas você tem que ter uma padronização no seu conteúdo e também no layout dele. Então, como que aquilo vai estar uma miscelânea de cores? Vai estar uma coisa muito confusa de entender? Não dá para saber o que é o vídeo, não dá para saber o que é o conteúdo do post, por exemplo. Isso não é o ideal, vamos dizer. O ideal é ele ter a informação clara. Até, por exemplo, se a pessoa abrir o teu perfil, ela conseguir passar por ele e saber qual conteúdo vai ser relevante para ela poder clicar e assistir aquele conteúdo. Sim. Senão, qual que é a lógica, né? Exatamente. E então você tem que deixar seus contatos, sua localização, o tipo do seu conteúdo de fácil acesso para aquele cliente poder ver. E a gente volta a falar de um assunto que a gente falou até em outro vídeo já, né? Que são meios de contato ali. Então,
Você tem o Instagram, você tem o Facebook, você tem o WhatsApp, você tem o LinkedIn, mas você só atende por uma rede, entendeu? Então, aquela rede faz sentido para você? Porque não adianta você ter tanta rede, mas só usar e estar ativamente em uma. Até porque vocês têm que entender que é uma coisa que nós vamos comentar em outro vídeo mais pra frente, que é entender realmente o seu público-alvo. Então, quem é o seu público? Se o seu público, de acordo com a faixa etária, de acordo com os interesses do seu público, é um público voltado exclusivamente para quem usa LinkedIn, você vai usar o LinkedIn. Se é um público que é voltado para o TikTok, você vai usar o TikTok. Você precisa estar nos dois? Não necessariamente. Se o seu público não está lá, muitas vezes não tem um porquê você ter aquela página. Não tem um porquê você ter esse tempo e esforço para uma coisa que pode ser que não dê em nada. Você vai estar literalmente tendo um esforço que você poderia estar em uma rede que realmente vai fazer sentido. Sim. Então, na hora de você escolher qual, né, você abriu a empresa e tal, você vai ter uma rede onde você, para entrar em contato com os seus clientes, né? Tenha em mente que importa qual rede você vai usar. Você não é obrigado a estar no TikTok se não precisa, se não faz sentido para você, ou no X, ou enfim. Então sempre tenha isso em mente. Se você quer entrar em contato, pense que a rede social é para você entrar em contato com o seu público. Se o seu público não está lá, não tenha rede social e tá tudo bem. Exatamente, redes sociais são meios de contato. Não só meios de divulgação, também são meios de contato. Então, se você tem aquela rede e alguma pessoa mandou mensagem para aquela rede, é importante que você responda ela por ali. Por favor, gente, não faz sentido nenhum a pessoa mandar um direct para você no Instagram e você falar assim, então a gente só responde as coisas lá no WhatsApp. Porque na bio tem o link do WhatsApp, tem que seja um grupo no WhatsApp, uma comunidade no WhatsApp, porque a gente responde essa questão. Não. Se a pessoa tá mandando por ali, é porque ela usa aquela rede e ela quer ser atendida por aquela rede. Se ela te mandou um áudio no WhatsApp, ela quer ser respondida por áudio, porque se ela mandou um áudio, é o jeito dela de ouvir, por exemplo. Se comunicar. Se comunicar. Então, se a pessoa te mandou uma coisa escrita, responde de forma escrita, não manda um áudio. Às vezes a pessoa não quer ouvir um áudio ou não está no momento para ouvir o áudio. Então, sempre mantenha essa comunicação da forma que a pessoa te mandou e também pela rede que a pessoa te mandou. Porque muitas vezes tem gente que não tem WhatsApp, tem Telegram, por exemplo, ou vice-versa. Então, assim, se a pessoa te mandou uma dúvida ou qualquer coisa naquela rede, sempre responda para aquela rede, senão você pode acabar perdendo o seu cliente. E sem contar que, eu vou dar um exemplo, tá? Eu sou brechózeira. Eu adoro um brechó. Hoje mesmo eu fui num brechó. E assim, tem muito brechó que vende só por live no Instagram. Tem brechó que eles vendem só por direct no Instagram. Tem brechó que só vende por grupo no WhatsApp. Só que todos esses brechós você encontra eles no Instagram. Eles não especificam que vendem só por live. Você tem que perguntar ali pra eles falarem que vendem só por live. Entendeu? Tem outros que falam assim, não, eu vendo só pelo direct do Instagram. Aí você olha lá o que você quer e fala no direct lá. Tá bom. E aí tem outros que falam assim, você manda mensagem no direct e fala, eu gostei dessa peça, tá disponível? Fala comigo pelo WhatsApp que eu te coloco no grupo, porque lá você vai ficar sabendo de tudo. Me passou a informação? Me falou se realmente foi vendido? Não falou. Ela me mandou pelo WhatsApp, entendeu? Eu quero ficar num outro grupo de WhatsApp? Não, entendeu? Tudo bem que eu tenho vários grupos de WhatsApp por conta disso. Mas, assim, é chato. Eu acho que eu canso de ver tanto grupo, eu falo, eu às vezes até saio. Acaba causando até mais inconveniência do que necessário, porque às vezes a pessoa só quer uma informação rápida, você nem sabe se ela realmente vai querer aquilo. Às vezes, por exemplo, se num caso desse, a pessoa mandou uma mensagem no Instagram, no direct do Instagram, e ela responder, olha, esse tipo de informação, essa roupa específica, a gente já não tem mais, mas tem outras interessantes. Se você quiser, posso colocar você no grupo do WhatsApp, porque lá está sempre tendo novidades nesse sentido. Aí até tudo bem, né? Se você tem uma segunda rede social de apoio para aquela outra. Tudo bem nesse caso. Mas você forçar
a pessoa que quer uma informação e que às vezes poderia comprar aquela peça ali diretamente com você, mesmo sem ir para outra rede, você perde. Entendeu? Quem está perdendo é você, porque você perde uma pessoa que poderia ser um possível comprador seu, ou você também pode perder porque às vezes essa pessoa vai falar, nossa, nem manda porque eles são enrolados, vai mandar você para o WhatsApp, e às vezes a pessoa também não quer passar o número do celular dela. Então, assim, é frustrante. Exato. Faz o cliente desistir. E a gente tem até um outro caso que a gente pode especificar, que é uma pizzaria, tá? Pelo iFood, eu não vou falar qual é, mas é uma pizzaria pelo iFood. Você faz o pedido por lá e tal, você pode ver quais são os produtos que eles têm, o que tem ali e tal, beleza. Só que nesse dia, pelo iFood, eu já tinha feito outras compras pelo iFood, tava dando problema, eu não queria ter que pedir pelo iFood, eu queria ligar e pedir, sabe? Fui no Instagram deles, achei, falei, vou mandar uma mensagem pra eles pelo direct, vamos ver se eles, né, fazem e tal. Mandei mensagem pra eles, nada, nenhuma resposta. Aí eu falei assim, poxa, será que tem algum número de telefone? Aí eu fui e peguei o número de telefone pra ligar. E aí liguei pra eles e tal. E eles falaram assim, olha, a gente só vende pelo iFood. Eu fiquei, nossa, tá, então por que tem um número de telefone pra entrar em contato? Por que tem um Instagram se ninguém responde? Entendeu? Qual o motivo daquilo ali? O Instagram só pra divulgar, mas não vai responder, então pra que tem essa rede social? Entendeu? Não é mais fácil ficar só pelo iFood? Entende? Exato. Então eu acabei nem comprando lá, porque como eu tive um problema com o iFood, eu não queria pedir nada pelo iFood naquele momento, eu não comprei, optei pra ir pra uma outra pizzaria. Mas, sabe, tem aquela rede, use aquela rede. Isso faz muito sentido, gente, porque se vocês forem parar pra pensar, qual é a lógica de você literalmente ter um Instagram, no caso, né? Vamos falar do Instagram, por exemplo. Você tem um Instagram que é basicamente sua vitrine, né? Você põe os seus produtos ali, o seu serviço ali, para as pessoas olharem e terem interesse de entrar em contato com você e você não usar ele. Se você quer fazer uma vitrine, você pode ter um site. Você pode ter outras plataformas e outras ferramentas que não têm uma comunicação ali direta com o teu cliente. Sim. Aí, por exemplo, vamos supor, você tem um site, em vez de ter um Instagram, você pode ter um site e lá embaixo colocar, tipo, atendemos pelo WhatsApp. E aí tá todo ali o seu catálogo ali no site. Aí tudo bem, ou você entrou em contato pelo WhatsApp, a pessoa manda para você o catálogo para você ver enquanto tá falando com a pessoa. Tudo bem, isso não é um problema tão grande. Mas quando você tem uma rede social, especificamente falando, ela é feita para você ter esse contato direto com o consumidor final. Então, não faz sentido nenhum você ter aquela rede e não utilizar ela da forma como deve. Porque o que acontece muito nessas ocasiões é que, inclusive, essas redes sociais, elas não são nem atualizadas. Então, às vezes, você vai comprar uma roupa no brechó, aquela roupa nem vende mais aquele modelo de roupa, mas tá lá. Ou uma pizzaria. Ai, você viu aquela pizza, ou você viu, sei lá, você viu que tá tendo uma promoção, você vai lá, entra em contato e a pessoa fala, tipo, olha, não tem mais essa promoção, mas às vezes tá num fixado lá, que tá tendo promoção. Então isso acaba frustrando o cliente e ele fica num jeito que ele não vai comprar e ele pode até disseminar ali entre o círculo dele, ó, não compra nesse lugar porque é furada. Perde a confiança. Perde a confiança, não passa credibilidade. Então, sempre realmente pense nessa questão de, devo usar essa ferramenta? Vou responder por ela? Tem como eu conseguir manter ela sempre atualizada? Porque às vezes a sua equipe não é grande, ou às vezes você é uma pessoa sozinha e não consegue manter mais de uma rede atualizada ao mesmo tempo. Tudo bem, mas se você, quanto mais rede você tiver, você tem que entender que mais comunicação você vai ter que fazer, mais atualizações você vai ter que fazer, e além de tudo, cada plataforma tem uma especificação diferente. Você ainda vai ter que adaptar muito conteúdo, vai ter que mexer em muita coisa, né, para manter tudo ativo.
E também responder todo mundo de redes diferentes, né? Então, se você não tem uma equipe grande, você não tem condições de manter uma rede assim, é melhor que você não tenha. Exatamente. E aí a gente, vou dar até agora um outro exemplo também, vou dar 2 exemplos de 2 coisas, tá? Quando você tá tentando marcar um exame, tá? Um exame ou uma clínica que você quer marcar algum médico, e aí você liga pelo telefone para falar, para marcar, não, só pelo WhatsApp, aí você tem que mandar mensagem pelo WhatsApp. Tem pessoas que não têm WhatsApp, porque dependendo do idoso, não tem, Sim. entendeu? Alguns idosos realmente não tem. Meu avô que tem 90 e poucos anos não tem. Então, assim, você limita o cliente a conseguir falar com você, entendeu? Dificulta isso. Aí depois fala, nossa, mas poxa, não tá vindo cliente, entendeu? Ou o cliente entrou em contato, mas não fechou nada, lógico, porque não quis na outra rede, entendeu? Não quis tentar o outro meio que você falou pra ele entrar em contato com você. E isso é uma coisa muito importante que ela falou, gente, que é isso. Se o seu público, por exemplo, é um público mais idoso, o WhatsApp funciona? O Instagram funciona? Se eu falar no Instagram pro meu avô, ele nem vai saber o que é. No Instagram. O que é Instagram? Alguma coisinha aí de internet? É assim, gente. E realmente é assim. Tá? O WhatsApp é a mesma coisa. Então, muitas vezes, dependendo do seu público, você vai ter que adaptar isso também para o seu público. Tá? Por exemplo, se o seu público é um pessoal de geração X, o pessoal nem sabe o que é TikTok direito. Meu pai e minha mãe são geração X, tá? E eles são assim, eles sabem que existe TikTok, sabe? TikTok, já ouviu falar, sabe que é uma rede social. Eles sabem mexer no TikTok? Não. Eles têm TikTok? Nem Instagram eles têm direito. Eles ainda usam Facebook, entendeu? Eles não têm Instagram. Então, imagina um TikTok da vida. Então, assim, vocês têm que entender que, por exemplo, para eles, para a geração X, nesse caso especificamente falando, né, dependendo do que for o seu interesse ali de ter aquele público, poxa, vale aproveitar um Facebook, que é o meu público, está lá no Facebook. Então, para que você vai ter um TikTok se o seu público não está lá? Entendeu? Ou é uma coisa mais para criança, né, geração alfa, geração beta que está chegando aí também. Aí você vai ter que mexer com o TikTok, porque o Facebook, eles nem vão saber direito o que é Facebook. E assim por diante. Então, sempre faça essa adaptação. Se o caso é idoso, que nunca mexeu em Facebook, em nada, em nenhuma rede social, é telefone, gente. Entendeu? Então, vocês têm que saber qual é a melhor forma de trazer isso para o seu cliente. Ou, sei lá, panfleto, que seja, entendeu? Mas entenda é a mesma coisa. Você tá no estabelecimento, você vai almoçar num lugar, e aí você pede o cardápio e ele fala... Lê o QR Code. Não, peraí. Peraí, que agora chegou a minha vez de falar. Eu detesto, gente. Olha, eu sou millennial, tá? Eu tenho celular, uso inclusive a trabalho e mexo no meu dia a dia. Eu gosto de mexer. Sou uma millennial que também tem o vício do celular, entendeu? Mas se tem uma coisa que me frustra, uma coisa que me tira do sério, é ir para um restaurante e ter que puxar o celular para ver ali, é ruim, entendeu? Eu gosto de pegar aquele cardápio e virar as páginas para ver o que tem ali. Até porque é maior, você consegue ver com mais facilidade, tá? Não tô velha, tá, gente? Tá tudo bem. Não uso óculos mais, então tá tudo certo. Mas você tem mais clareza ali, você consegue ver o todo. É muito melhor você segurar o cardápio do que você ter aquela porcaria de QR Code. Tem gente que nem celular tem, gente. Como que a pessoa vai entrar num restaurante, não tem um celular, como que ela vai ver o menu? Como que ela vai saber o que comer? Ou passar a internet ali, porque você tem que entrar na internet para poder ver aquilo ainda. E às vezes você não nem fornece o Wi-Fi para os seus clientes entrarem para ver o cardápio. Olha a situação. E eu faço o seguinte, quando eu tô em algum lugar e eu vou almoçar, ainda mais se eu tô com o meu marido, obviamente, eu fico, para deixar algo mais íntimo, a gente desliga ali, a gente não fica olhando o celular ali, pra ter uma conversa também, pra ser algo prazeroso, cada um tem o seu jeito assim. Mas, então a gente desliga ali por um momento e tal. Só que aí chega na hora,
só por QR Code. Nossa, tô pegando de novo o celular, ligar de novo. Às vezes eu tô sem internet, porque eu trabalho com celular, então o que mais acontece, ainda mais no final do dia... É não ter bateria. É não ter bateria. Clássico. Então eu fico sem internet, e aí eu fico tipo, nossa, meu Deus, amor, você pode olhar aí no seu e depois me passa pra eu ver? Porque eu tô sem bateria. Ai, sim, e eu acho que é uma coisa que acontece muito, que tem uma padaria aqui na cidade, que é uma padaria barra lanchonete, que eu gosto muito. Gosto muito de lá. Só que também é tudo QR Code. Não era, eles resolveram mudar pra essa vibe QR Code, lá. Eu lembro que quando eu fui com as minhas amigas nele, a gente ficava tipo, ai, não tá carregando. Você viu o seu aí? Ai, amiga, depois que você escolher, me passa pra eu poder dar uma olhada. Olha a situação. As pessoas não conseguem nem, às vezes, pedir todas ao mesmo tempo, porque ela não conseguiu ver o cardápio. E uma tem que ficar passando o celular, vai passando o celular na mão de todo mundo pro pessoal conseguir ver e conseguir escolher. E aí ou seja, isso quebra a expectativa. Chega o cara na hora também, né? O garçom. Aí, o que vocês vão pedir? Nossa, esqueci. Dá aqui de novo, que eu esqueci o que eu ia pedir. Não, olha a situação, né? Ou seja, isso, para a experiência do cliente, é péssimo, né? Se vocês acham que isso é frescura, gente, já vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês já viram Pesadelo na Cozinha com o Sr. Jacan? Pois é, ele fala bastante sobre isso, sobre essa experiência do cliente com o QR Code, no caso do QR Code. Então, eu recomendo vocês verem pra ver o que ele fala, tá? Porque é bem interessante. Com certeza. E a gente... Estamos quase terminando aqui o tema, tá? Então, eu vou deixar uma pergunta aqui no ar, mas antes, não esqueça de ativar o sininho para ter as notificações quando tiver vídeo novo, se inscrever, dar um like. E nos siga no Instagram, que temos vídeos bem legais lá também. A gente tem Instagram, TikTok, temos um bando de rede social, você pode seguir a gente por tudo quanto é canto. Tem o Linktree também, que a gente deixa sempre em algum canto. Bom, e a questão é, você usa mais de uma rede social? Ou você atende por todas as redes sociais? E se o seu não é nenhum dos casos, a pergunta fica, você já se frustrou porque não foi respondido em alguma rede? Ou teve que ler algum QR Code na hora de pedir alguma coisa? Conta pra gente aqui embaixo. Eu acho que essa última é a melhor de todas, porque eu acho que todo mundo já passou por uma situação dessa. E o mais engraçado, gente, é que as pessoas passam por esse tipo de coisa e no fim elas fazem a mesma coisa na empresa delas da mesma forma que elas se frustrou antes, né? Então, gente, se vocês já passaram por uma situação como essa, não façam a mesma coisa com o público de vocês, tá? Aprendam com isso, por favor. Eu até entendo que fica mais fácil usar o QR Code, porque se você mudar alguma coisa no cardápio ou alguma coisa do tipo, fica fácil de mudar ali. Mas não pense só na experiência da empresa, e sim na experiência do cliente, porque é ele que vai estar pagando ali para poder pedir aquilo, e seu negócio ir adiante, né? Então pensa na experiência do cliente. Uma dica que eu dou, no caso aí das pessoas que têm restaurante, lanchonete, ai, não quero ter o físico, porque muda muito, às vezes vou colocar coisa nova, né? Atualizar com coisas novas e tal. Uma coisa que você pode fazer é manter o cardápio antigo e mudar colocando uma página nova, às vezes aqueles como se fosse um fichário. Você vai colocando folha nova, é uma opção. Você pode, que aí você só vai imprimir uma folha a mais. Se você precisar mudar alguma coisa em uma folha, você só imprime aquela lá e encaixa de novo. É uma opção para você. Ou se você tem aquele cardápio mais fixo, né? Que não é de folha, assim, é uma coisa mais, né, compacta, vamos dizer assim. Você pode imprimir um panfleto e encaixar ali para mostrar que tem novidade. Às vezes é uma coisa passageira, você não precisa imprimir uma coisa tudo de novo, né? Mas realmente, gente, essa coisa de QR Code depende muito do tipo do seu serviço, depende muito do tipo do seu produto que funciona, tá? Não entenda uma coisa, não é porque você tem a tecnologia à sua disposição que você tem que usar ela. Não é porque você tem todas as redes sociais na sua disposição que você tem que usar todas. Exato. E a gente fica com isso. É isso. É isso então, gente. Até o próximo vídeo.
A gente nunca faz. A gente sempre coloca um videozinho engraçado, alguma coisa do tipo no final. A gente não fez nada, a gente conseguiu muito bem nessa, né? É mesmo. Estamos ficando chique, hein? Sendo Mais que magia, marketing direcionado.